Perguntas abertas. Vamos recolher 2, 3 perguntas, voltar à mesa para poder respondê-las em conjunto. Sérgio, obrigado. Desculpe chegar atrasado, mas tem algumas dúvidas que há muito tempo eu tenho. Uma, ao Almirante, eu pergunto até onde os senhores se envolvem. Paranhos, se identifica para eles saberem. Bom. Eu sou Roberto Paranhos do Rio Branco, tenho sido empresário ao longo da vida, presido uma Câmara de Comércio Brasil-Índia, tenho atividades ainda em vários setores, estou vice-presidente também na Fiesp, na área de inovação, competitividade, já fui também responsável pela área de meio ambiente lá, mas enfim, eu pergunto ao Almirante o seguinte, em primeiro lugar, estamos falando mais do mar, mas os rios correm para o mar, então eu lhe pergunto em primeiro lugar, a questão das hidrovias no Brasil, até onde os senhores se envolvem para realmente fazer com que as hidrovias possam ser de um uso mais comercial e também a minha preocupação que eu ia perguntar, eu já presidi também uma associação dos que foram os investidores que empreenderam e foram pioneiros na Amazônia, então também conheço bem a região e tenho até hoje muito contato. Então, mesmo aquilo que se faz hoje nos rios que ainda ajudam a fluir para o mar, a questão de pirataria, a segurança cada vez pior nesses lugares e usamos muito menos muitos dos rios que poderíamos usar. Uma pergunta que eu faço aos dois também, e eu que estive envolvido também em aspectos até internacionais na questão do meio ambiente, desde o início de formar a Rio 92, eu nunca me conformei pelo fato de que nós temos no Brasil uma pressão muito forte sobre a Amazônia brasileira, que é 60%, os vizinhos não têm tal pressão, mas muito mais, em tudo que é reunião que eu sempre fui, eu vejo sempre muito pouca discussão sobre a preservação do mar. Aquilo que possa ser o futuro de usar o mar para realmente atender a uma população mundial crescente. E segundo, porque, de fato, a gente vê em todo lugar uma pressão de pesca muito forte e não se faz realmente nada, talvez, tão sério. E pior ainda, que muitos países, nós mesmos, talvez, no Brasil, jogamos resíduos no mar, a maior parte joga sem os tratamentos adequados. Então, são as perguntas que eu faço. Muito bem. Como o Paranhos sabiamente usou da fórmula 3 em 1, eu acho que você já tem material suficiente aqui para responder, depois a gente roda aqui mais as perguntas. Bom, inicialmente, em relação às hidrovias. As hidrovias, conforme já foi mencionado, eu acho que a grande solução que foi... Bom, inicialmente, a posição da Marinha em relação a qualquer coisa que diga respeito ao mar é incentivar o uso o melhor possível e o mais intensivo possível do mar. Ou seja, conciliar aquelas atividades todas que nós já mencionamos. Mas, em relação às hidrovias, as hidrovias elas foram pouco exploradas no passado. Algumas hidrovias, as que vão desaguar no Amazonas, digamos assim, isso eu posso falar com alguma propriedade, porque eu comandei a flotilha do Amazonas. Então, hoje, existem certos trechos que não são navegáveis porque tem pedreiras e etc. Então, para derrocar essas pedreiras, como a de São Lourenço, etc. Tal, exatamente, nós encontramos, quer dizer, nós não Marinha, o DENIT, que desenvolve o transporte hidroviário de uma maneira geral, ele encontra certa resistência, principalmente em relação ao meio ambiente. Então, a questão de transporte através dos rios, normalmente não é feito por navios. Em rios menores, etc., ele é feito através de barcaças. Essas barcaças elas têm que ter uma dimensão tal que permita a manobrabilidade dentro do rio, não encoste nas margens, desbarranque, etc., uma preocupação com o meio ambiente. Então, existe uma certa limitação. Mas eu acho que nós já estamos encontrando uma solução palatável tanto para o meio ambiente quanto para os empresários, que é o Arco Norte que está sendo desenvolvido agora. Miritituba é um dos exemplos. Então, embora nós estejamos fora daquele eixo leste-oeste, ou seja, estejamos no hemisfério norte, e a maioria do tráfego comercial ele flui através do Mediterrâneo ou do Mediterrâneo através do Suez para a Ásia,
deixa de fora, digamos assim, o Atlântico Sul e o Índico, só para alguns tipos de carga, mas eu acho que o Arco Norte ele vai ser uma grande solução para o escoamento de toda a produção do centro-oeste do país, através dos rios afluentes do Amazonas, leva até o Amazonas e dali embarca para o exterior, ou vai para a Europa, ou o Canal do Panamá pode ir até a Ásia, e vai encurtar bastante o trecho. Então, eu acho que nós estamos redescobrindo as hidrovias. E a tendência é a utilização bem mais ostensiva delas para comercialmente, digamos assim. O São Francisco é a próxima etapa, que eu acho que já está sendo feito, desenvolvido muitas atividades para levantamento das porções navegáveis e que tipo de embarcações poderão fluir pelo São Francisco. Isso seria uma das questões. Em relação à segurança, pirataria, por definição, pirataria ela se dá só em águas internacionais, onde nenhuma das nações tem autoridade ou tem competência para segurar, apreender um navio. Então, este é um ato, quando é cometido em alto mar, é chamado de pirataria. Mas nós temos roubo armado, a Marinha considera isso roubo armado, que é a mesma coisa, mas só nessas áreas, rios, principalmente na Amazônia, região norte, etc., que eles chamam de ratos d'água. Essa atividade é uma atividade específica da Polícia Federal, que é a Polícia Marítima, e é específica das polícias, digamos assim, do estado onde se desenvolvem essas atividades. A Marinha tem e sempre atuou de uma maneira a apoiar os entes dos estados, porque eles não têm capacidade de enfrentar essas ameaças a todo tempo. Então, tem sido realizada uma série de operações lá em cima, onde a Marinha coloca barcos de maior porte e serve de base para algumas embarcações da Polícia Federal, embarcações da Polícia Militar dos estados, etc., para fazer frente a isso. Mas o Rio Amazonas é imenso. Então, as coisas, embora se desenrolem em algumas áreas específicas, é muito difícil, eu reconheço, principalmente para os estados combaterem esse tipo de delito, porque eles saem de uma margem à noite e atacam pequenas embarcações. Eu não tenho conhecimento de navios mercantes. Navios mercantes, normalmente, a coisa acontece quando ele está fundeado, né? Fundeado principalmente em Belém. Mas esse tipo de coisa, eu acho que o Estado como um todo, federal e a nível federal e estadual, estão focando mais nesse tipo de ocorrência. E eu acredito que ele tem reduzido, que essa estatística de 15 é uma soma dos últimos 5 anos, se eu não me engano. Eu acho que em 2015, que eu acho que o último ano não tem nenhuma. Mas sempre existe a probabilidade, né? E sobre a preservação do mar, é extremamente difícil nós, digamos assim, fiscalizarmos as atividades dos navios quando eles estão longe do mar, longe dos portos. Obviamente, nós fazemos patrulhas, etc., mas nada impede que um navio, ao se afastar cerca de 40 milhas, ainda dentro das nossas águas, ele pega e joga um saco de lixo contendo detritos dentro d'água, porque não tem como nós fiscalizarmos isso a toda hora. Isso é feito. Isso não ocorre só nas nossas águas, isso ocorre no mundo inteiro. Passa por uma conscientização das tripulações e, quando for vislumbrada ou for constatada a ocorrência, que haja uma penalidade que custe para ele o que ele jogou nos últimos 10 anos dentro d'água de lixo. Mas tem que ser assim, né? Digamos, só a violência gera compreensão, né? Então, as multas têm que ser, nessa área, têm que ser bastante pesadas. E também, obviamente, o IBAMA tem responsabilidade por algumas dessas ocorrências, quando eu digo na sobrepesca. Sobrepesca, a responsabilidade é mais do IBAMA. Nós ajudamos com isso, porque o IBAMA não tem condições de fazer uma fiscalização a 200 milhas da costa, 80. Então, a Marinha sempre oferece os meios e chama o pessoal do IBAMA para fazer esse tipo de fiscalização. E nós mesmos fazemos. Quando detectamos algo desse tipo,
nós apreendemos o barco e levamos para o IBAMA autuar, porque a responsabilidade pela autuação é dele mesmo. Então, essa é a participação, digamos assim, da Marinha. Mas as coisas não são tão fáceis, porque, como eu mencionei, embora a nossa zona econômica exclusiva seja de 3,7 milhões de quilômetros quadrados, a plataforma vai até 4,5 milhões. Muitas vezes a 350 milhas da costa, o que dá cerca de 700 quilômetros, números redondos. Então, é muito difícil. Nós teríamos que ter meios, não que não tenhamos, temos, mas não somos onipresentes. Não conseguimos estar em todos esses locais ao mesmo tempo. E as atividades da Marinha têm sido cobradas ultimamente com bastante veemência. Hoje em dia, alguém escorrega numa poça d'água, não, a água é marinha, então faltou fiscalização. Então, mas é difícil. Nós, por isso que eu mostrei ali, a dimensão de nossas costas, de nossa área de responsabilidade é imensa. É imenso. Eu acredito que nem a Marinha dos Estados Unidos teria condições de fazer uma fiscalização plena, como eles não têm. Eles têm outros meios, mas presente a todo momento é difícil, extremamente difícil. Dando nota, então, da questão ambiental, não é? Nós, na PwC, consideramos que não é incompatível a preservação ambiental com o desenvolvimento económico. Aliás, achamos que a preservação ambiental é um grande fator de diferenciação e, com isso, deixar maior valor agregado. Vou-vos dar o caso, por exemplo, da Europa, que apostou nas bandeiras azuis. Há uns 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, poucas bandeiras existiam nas praias da Europa. E as primeiras foi com dificuldade que entraram, porque os critérios para se conseguir obter a bandeira azul eram muito apertados. Mas a partir do momento em que uma cidade conseguiu, a vizinha não podia ficar atrás. Depois a vizinha da que avançou. E neste momento a maioria das praias europeias tem a bandeira azul. E com isto eu complemento a ideia que o Sr. Almirante deu. Sem dúvida é preciso regras para proteger o ambiente. É preciso força para punir o infrator. Mas se só fizermos isto, nada vai acontecer. É preciso sinalizar quem faz bem. E isso leva-nos às bandeiras azuis, leva-nos à certificação da pesca, porque muitas vezes o consumidor até quer penalizar quem trata mal o ambiente, mas o peixe está ali, não sabe bem se foi mal pescado ou de má aquacultura e falta informação. E sem sinalizar quem faz bem, e isto é um bocadinho o que o Dow Jones Sustainability Index faz nas empresas. E se calhar fica aqui o desafio, quem gosta de mar deveria apurar um mini Dow Jones Sustainability Index para as empresas do mar, e aqui deixar nota sobre as empresas familiares. No mar o tempo é longo e eu só vejo solução que empresas de raiz familiar, com capacidade, com boa vontade e que saibam dominar o mar, sejam as únicas que conseguem fomentar o mar para além do Estado, naquilo que compete ao Estado. E isso acontece. As empresas como líderes de shipping têm no topo famílias. E, portanto, quando eu falei no início entre o longo prazo do mar e a economia digital, um dos fatores que cria pontes entre isto é as empresas familiares robustas entrarem a sério no mar e desenvolverem-no. Muito bem. Eu tenho perguntas aqui, não sei se alguém mais tem. Bem, eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é sobre o desenvolvimento da indústria naval, em que há claramente um deslocamento do eixo em direção à China e ao sudeste da Ásia de maneira mais geral. O Brasil procurou entrar nesse jogo no período mais recente, inclusive com uma política específica, uma política industrial específica de fomento à indústria naval. Para dizer usar uma expressão pouco elegante, demos novamente com os burros na água. É a terceira tentativa no Brasil de criar uma indústria naval com forte subsídio estatal e que, ao final, gera uma quebradeira nas empresas que ingressaram nessa empreitada. Aconteceu no final do governo Juscelino, aconteceu no final do governo militar e aconteceu agora. Então,
a minha pergunta é, digamos, que espaço de fato há para o Brasil na indústria naval, né? Sem repetir esses erros do passado. E dois, aí, digamos, é uma pergunta mais dirigida ao almirante, tem a ver com o programa de reaparelhamento da Marinha. No último domingo saiu uma matéria interessante no Jornal Estado de São Paulo, do Roberto Godoy, que é um especialista na matéria, dando conta da compra e reaparelhamento de 4 corvetas, né? Há o ProSub, que eu não sei exatamente em que velocidade continua a avançar. Qual a sua avaliação sobre, digamos, as perspectivas desse programa de reaparelhamento da Marinha e até que ponto ele poderá, e em que prazo, suprir as necessidades que a Marinha identifica como necessidades imperiosas para, digamos, o patrulhamento da plataforma marítima brasileira e das nossas costas? O tema da construção naval é um tema fundamental. E antes de responder diretamente à questão, queria falar que há 2 temas fundamentais no mar se queremos, de facto, ser líderes no mar. O primeiro é responder à pergunta simples, que é: quem é que vai desenvolver as atividades no mar? Qual é a entidade? Qual é a pessoa? Isso leva-nos à formação. Grande parte do discurso da ministra foi termos gente que perceba, para serem eles a fomentar, a pescar, a desenvolver a tecnologia. Mas mesmo que consigamos responder a essa pergunta, é você, é aquela entidade, temos outra questão, é que nós somos animais terrestres e só conseguimos tirar rendimento no mar utilizando tecnologia, utilizando aparelhos. Portanto, mesmo que nós dominemos o conhecimento, se não tivermos equipamento, não vamos ser líderes no mar. Então temos 2 opções, ou compramos fora ou fazemos em casa. E se comprarmos fora sempre, temos que ter contas públicas, contas externas que permitam isso. Portugal não tem. O Brasil, não sei, não queria entrar muito por aí. E, portanto, se queremos ser líderes no mar e não tivermos construção naval, pelo menos alguma, vai ser difícil sermos líderes no mar. Agora, como é que conseguimos, dado, como dizia bem, já houve 3 tentativas falhadas? Não é fácil, e isto leva-nos ao tema de porquê que os outros são mais competitivos? Porquê que conseguem produzir mais barato? Trabalham mais horas, em que condições, que degradação causam no ambiente? Enquanto isto não for bem debatido, podemos ter montes de cimeiras que é impossível ser mais barato do que alguém que não tenha que investir na proteção ambiental. Isso é claríssimo. Então isto leva-nos à mesa das negociações com a Organização Mundial do Comércio, que, se bem me engano, acho que há pouco tempo era um senhor do Brasil que presidia. Continua sendo. Portanto, estão a jogar em casa. Se querem ter uma boa construção naval, tem que se debater isso a sério. Obrigado. Em relação, só para acrescentar o que o Miguel falou, eu acho que na indústria naval, o grande problema, na parte, digamos assim, de construção civil, é produtividade. Eles produzem em escala, a mão de obra extremamente barata, sem encargos sociais, sem controle, sem Ministério do Trabalho. Existe digamos assim, uma conjuntura bem diferente da nossa aqui. Então, eles têm essa produtividade, entre aspas. E sobre o reparelhamento da Marinha, ProSub, continua andando. A Marinha, considero hoje, é o seu principal programa, porque ele visa construir 4 submarinos convencionais, e todos os 4 estão sendo construídos aqui no Brasil. Parte veio do exterior, parte de alguns equipamentos, e no início, digamos assim, a proa do navio, onde estão a parte da frente, onde estão localizados os tubos de torpedo, que são mais complexos, foi feito na França, no primeiro. O segundo já foi feito aqui no Brasil. Então, a ideia é construirmos esses 5 e adquirirmos, como já estamos adquirindo, know-how para projetar um navio, um submarino de maior porte, com capacidade de ser instalado um reator nuclear dentro, ou seja, ele terá propulsão nuclear. Por quê? Por causa, o submarino é uma arma eminentemente dissuasória. Então, é uma arma oculta, em que todas as marinhas do mundo, se vocês lembrarem aqui nas Malvinas, quando
os ingleses desceram para as Malvinas, ficaram em ascensão. A quantidade de baleias que foram mortas ao longo do caminho foi uma coisa impressionante. Por quê? Porque o ruído, o deslocamento delas, etc., se assemelha ao de um submarino. E imagine só um navio de transporte com 3, 4, 5 mil homens a bordo, se deslocando para Malvinas, se encontrar um submarino, mesmo que convencional, no meio do caminho. Isso gera um estresse na força pela sua dificuldade, pela sua ocultação, gera um estresse extremamente grande, o desgaste. Então, a Marinha Inglesa ela teve que mobilizar muito mais meios do que efetivamente se a Marinha Argentina tivesse submarinos. Então, é um meio dissuasório. Quem vier, digamos assim, se aventurar nas águas brasileiras, só a probabilidade da existência do submarino, ele pode até estar em reparo, mas oculto, mas só a possibilidade da existência dele dentro d'água e oculto, isso aí já causa, digamos assim, uma mobilização de outra força, etc., extremamente grande. Então, o poder dissuasório dele é espetacular. Por isso... O mesmo poder dissuasório que tem o tubarão em Boa Viagem, por exemplo. Exatamente. Eu acho que a comparação foi perfeita. Então, mas, obviamente, nós não precisamos só de submarino. Toda a marinha ela tem que ser balanceada, ela tem que ter meios de submarino, tem que ter submarinos, tem que ter meios de superfície para garantir a presença, fazer a fiscalização das nossas águas e fazer frente a outras ameaças que, porventura, existam. E tem que ter os meios aéreos, que eu acho que a Marinha, relativamente em relação a submarinos e aos meios aéreos, ela está relativamente bem desenvolvida. Os meios de superfície que hoje eles já estão ficando mais antigos, não obsoletos, porque eles têm sofrido uma série de modernizações, então o armamento deles, a carcaça fica, mas o armamento é substituído, e isso dá um poder combatente, melhora o poder combatente bastante. Então, há o projeto de construção de 4 corvetas, à semelhança dos submarinos, ou seja, construir essas corvetas no Brasil. A Marinha sempre se preocupa porque construir a carcaça é uma maneira fácil, mas os sistemas que estão lá dentro, qual armamento, quais os sensores, isso aí ela desenvolve com outras empresas aqui no Brasil, ela desenvolve uma tecnologia própria, mísseis, radares, etc., ela tem que desenvolver, né? E já estamos desenvolvendo. Mas a ideia é construirmos 4 corvetas. Obviamente, tudo isso esbarra no limite financeiro. Qual é o tipo de negócio, modelo de negócio para a aquisição das corvetas? Isso está em estudo ainda no setor de material para ser apresentado ao Almirantado. Mas é digamos assim, a segunda prioridade da Marinha. E sobre prazos. Prazos, para dar uma ideia, nós começamos a construir os submarinos em 2008, 2009. Quer dizer, começamos os negócios, as transações, os acordos a serem feitos em 2008, 2009. Até hoje, nós não temos o primeiro lançado ainda. Então, desde a fase de projeto, digamos assim, projeto, construção e entrega do navio pronto, normalmente um navio de guerra, ele demora cerca de 3 a 5 anos, dependendo do local e tipo do meio que vai ser construído. Mas, normalmente, se parte do projeto, são 5 anos. Se tem um projeto pronto, ele pode até ser feito em menos tempo. Também depende do local onde ele vai ser construído. Tem que ter uma série digamos assim, de insumos, de expertise em relação à construção. Mas é uma gestação duradoura, eu diria. Muito bem. Acho que chegamos aqui ao fim, são 20 para meio-dia. Queria agradecer a disposição do Almirante Custer de ter vindo a São Paulo para participar desse evento, do Miguel, que veio de mais longe ainda, não veio do Rio, veio de Lisboa. Já é o segundo evento que nós fazemos sobre a economia do mar. Fizemos outro, salvo engano, em 2015, não 2016.
e prosseguiremos nessa trilha. É uma imagem terrestre, é que me falta uma palavra para uma rota marítima. E conto com a presença de vocês em outros seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigado a todos.